Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e queridos ouvintes. A quem que vos fala mais uma vez é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, e o país é o Brasil. Se vocês estiverem gostando da palavra que eu estou levando, dos estudos, são dinâmicas, com 10 perguntas e 10 respostas, de A a D, vocês se inscrevam aí no canal, né? Vá do lado direito, procure o YouTube e coloque assim, irmão Zito Limoeiro, com ênfasinho, né? Irmão separado Zito Limoeiro, porque tem vários irmãos Zito. E aperte o dedinho aí no sininho e coloca aí um gostei aí do lado. Se quiser adicionar algum comentário também pode, né? E para dar início ao trabalho de hoje, que eu vou trazer uma palavra sobre a graça, vou louvar o hino que eu estou cristão, esse é o hino que eu mais gosto. É o de número 1, Antífona, tem como título: A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça a fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Vou deixar para a nossa reflexão, meditação, no livro de Salmos. Salmo de número 1, do versículo 1 até o 3, que nos diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse foi o Salmos de número 1, ou o primeiro, do versículo 1 até o versículo número 3, que nós vemos a ler hoje. Vamos dar início ao trabalho de hoje. Vamos falar sobre a graça, né? A graça, e porque Deus mandou a graça através de Jesus. Diz assim: hoje são 8 de fevereiro de 2025, neste sábado. Graça, pois vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, ou de nós, ou de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Exatamente isso aqui. A graça é um dom de Deus, não é por obras que nós praticamos aqui, né? Mas é mediante também a nossa fé. Por que não é mediante as obras? Porque para que ninguém se glorie, porque muitos crentes vão para detrás de um púlpito pregar a palavra de Deus, seja pastores, presbíteros, diáconos, um obreiro, chega ali, leva a palavra e às vezes recebe um tapinha no ombro assim, de um irmão, bela pregação, irmão, mas não deve fazer isso, que ele não fique se achando
que é entendido de tudo da palavra do Senhor, da Escritura Sagrada. Que isso não venha aquecer ainda mais o ego dele, para dizer, eu sou o cara. Está entendendo como é que é as coisas? Porque muitos se acham, mas a pessoa tem que ser simples e levar a palavra de Deus da maneira exata, sincera e fiel, como ela está escrita aqui no livro de João, que eu vou ler para vocês aqui, João 5,39. João 5,39. Que nos diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e sobre elas mesmas que testificam de mim. Então é isso. Temos que examinar as Escrituras. E como eu estava falando aqui, portanto, você, meu filho, minha filha, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Porque pela graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a graça de Deus. Porque, como está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou ou doou, deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi através de Deus que mandou seu próprio Filho para nos libertar e resgatar dos nossos pecados. E sabemos que o poder do Evangelho de Deus é muito grande. Nós aqui, como a graça pode ser irresistível para mim ou para muitos, ou o chamado eficaz de Deus, Pai, e o Filho envia o Espírito Santo ao mundo para convencer ao pecado, chamar, significa, e também, e regenerar todos os eleitos. Quer dizer, todo aquele que foi eleito por Deus, escolhido por Deus, é escolhido porque Deus tinha um propósito na vida, como tem na vida de José, de Esté, de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Todos Deus tinha ali um propósito. E eles foram escolhidos antes ainda que o mundo fosse formado. Ou antes que ainda que estivesse dentro do ventre da mãe deles, ou das nossas mães, inclusive, nós mesmos. Escolhidos por nosso Deus. À medida que o Evangelho é proclamado no mundo, o Espírito faz um chamado interior, especial, aos que foram escolhidos do Pai. O Espírito gera de novo nas almas, ou as almas espiritualmente mortas. Quer dizer o que é aqui? Que aquelas almas que estavam mortas, nos seus delitos e pecados, no seu lamaçal de pecado, elas passam a reviver através do Espírito Santo, que quando nós saímos para pregar o Evangelho e proclamar as boas novas, nós falamos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem faz a obra por completo é o Espírito Santo. Através dos servos de Deus, escolhidos de Deus, que sabe proclamar a palavra, as boas novas do Evangelho. São os arautos de Deus. Antigamente os reis tinham seus arautos, que levavam a palavra, ou um edito, ou uma lei editada por um rei. Então o rei não falava, quem falava era o arauto. A lei era aquele que falava através da boca do rei. E nós somos arautos do nosso Deus, através de Cristo Jesus, a proclamar as boas novas do Evangelho a todo canto da terra. Como diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 16. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê nele e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado ou será condenado. E também diz aqui, o Espírito gera de novo as almas espiritualmente mortas. Ele ortoga arrependimento e fé. O que significa essa ortoga? Aqui, ortoga, essa palavra. Dá.
é dar. Significa dar ou dar-se. Dar-se-á. Ortoga, que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5 também, Romanos 5 diz assim: estava ali o homem, Romanos, estava lendo João, Romanos capítulo 5, e o versículo 5, você me perdoa que estava lendo João, na verdade João, 5,5 que nos diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi ortogado. Está vendo aqui? Que ele foi ortogado. A palavra ortoga vem aqui escrito. Esse é um versículo para nós correlacionar com o que eu li aqui. Então, passamos aqui. Eu vou ler alguns versículos que falam sobre a graça. Tem uns 25 ou 30 versículos mais que falam da graça salvadora através do nosso Deus. O Espírito abre os olhos espiritual aos cegos, não é isso? Os cegos podem ver, como foi o cego Bartimeu. Os cegos que andam por aí na cegueira do mundo, nos delitos e pecados, e nós somos como os guias dele, que devemos levar a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, para que ele venha enxergar a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade, aqui ó, cegos para que vejam a verdade, abre os ouvidos surdos, para que ouçam a verdade de novo, abre os corações fechados, para que aceitem a verdade. O que é a verdade? Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a verdade. As Escrituras Sagradas, é você ter o entendimento e o conhecimento, aí aprender sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus e as Escrituras Sagradas, através de Deus e de Jesus Cristo, como está aqui no livro da capa preta. Esse livro aqui é a Bíblia, tem tudo que você quiser, que você pode reter de bom ou de palavras boas, de bom, ou também, como seja, de exortação, mas tem também palavra de repreensão por parte do nosso Deus, porque nós somos desobedientes até hoje, desde a saída do povo lá do Egito, das mãos de Faraó, qual Deus instituiu Moisés para ir lá retirar aquele povo. Povo murmurador e reclamões, reclamando de Deus, sobre tudo, e Deus fazendo de tudo por eles. E eles não obedeciam. E Deus testando ele durante 40 anos, mas foi muito mais. E ainda diz aqui, graça, uma graça irresistível, tem uns 25 versículos, mas eu só vou ler 11. Tem mais na Bíblia. 1. Porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? Uma pergunta. A sua mão não está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Exatamente. Quando Deus estende a mão para alguém, de boa vontade, escolhe aquela pessoa, Jesus Cristo, escolhe aquela pessoa, está estendida. Deus não vai recuar. Deus pode até te mandar uma bênção. E você, como está em pecado com Deus, está bem na sua frente ali a bênção. E Deus retira um pouquinho a tua bênção, mas não que Ele não possa dar a tua bênção que você merece. Se você for merecedor das bênçãos de Deus, Ele vai mandar na tua vida. Seja tanto na parte carnal, como também na espiritual. Porque o nosso Deus é único. E o nosso Deus não mente. É o único Deus, poderoso, majestoso, misericordioso, e nunca mentiu. Nem Ele, e nem o seu Filho amado, Cristo Jesus. 2 Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Diz assim, dar-lhe-ei um só coração, espírito novo, porém dentro deles, tirarei sua carne, tirarei
da sua carne o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Vou ler também o 3. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Quando Deus diz assim, que tirará o coração de pedra para colocar um coração de carne, foi como ele fez com Faraó. O coração de Faraó foi endurecido, mas porque Deus quis. Só através da 10ª praga, que Faraó amoleceu o coração dele, quando ele perdeu seu filho unigênito e todos os egípcios, menos o povo de Deus, que já naquele tempo, Deus tinha mandado passar, matar um carneiro, um cabrito, e passar nas vegas, em cima das portas e das janelas, com sangue de um cordeiro, de um cabrito, para que quando o anjo da morte viesse, não tirasse o sopro de vida do filho unigênito, daqueles que seriam e que já eram família de Deus, escolhido por Deus, aqueles 600 mil homens que saíram do Egito, mas é lamentável, porque só 2 entrou na terra prometida, Canaã. Nem o próprio Moisés e Arão entrou. Só entrou Caleb e Josué. É claro que entrou muita gente, mas o remanescente, filhos dos filhos e netos dos netos. 4. No livro de Mateus, capítulo 11, 27, diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele que é o Filho, o que quiser revelar. Não é? Todo aquele que o Filho quiser revelar, tudo que o Pai repassou para ele revela, ele faz. É isso. 5. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todos esses, que eu estou dizendo aqui, nascem da vontade de Deus. Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. E nós somos pecadores através de um homem, como Adão, mas estamos aqui porque Deus concedeu a cada um de nós através de Cristo Jesus. Não é? Por isso que estamos aqui. Eu estou aqui vivo para agradecer Ele, dizer que Ele é todo poderoso e majestoso na minha vida e o único Deus a quem eu devo servir. 6. No Evangelho de João, capítulo 5, 25, diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Exatamente, todo aquele que ouvirão a palavra de Deus, mesmo estando morto, quando Deus mandar Jesus Cristo para a segunda e última vez, aqui na terra, eles voltarão a reviver, não é? Primeiro os mortos se levantarão, mas nem todos vão subir. Nem todos vão subir, porque senão a palavra se torna mentirosa. Porque nem todos são chamados e todos são escolhidos por Deus. Não. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Olha aí, escolhidos por Deus. Quando Jesus voltar pela segunda e última vez para buscar o seu rebanho aqui na terra, que Deus vai enviar quando soar as trombetas, nós temos que ficar apercebidos das coisas, de alerta, mesmo sendo sepultado lá no sepulcro, que depois ali segue o juízo, mas sabemos que um dia podemos ressuscitar através de Cristo Jesus, que Deus deu todo o poder, repassou todo o poder a seu Filho amado. E o 7 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia.
está escrito nos profetas. Exatamente, no último dia. O último dia da segunda vinda de Jesus. Ali é o último dia, não vai ter mais jeito. Não adianta, não, eu quero voltar. Não vai adiantar nada. É no último dia. Portanto, todo aquele que da parte do Pai ouvido e aprendido, este vem a mim. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44 e 45. Todo aquele que deu ouvido e aprendeu a palavra de Deus, ele sabe que vai ter uma garantia de vida eterna. Através de Cristo Jesus, que Deus outorgou e deu todo o poder a Cristo Jesus para fazer isso. Não é assim? É assim. E 8. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, capítulo 10, versículo 16, e logo após os versículos 26 e 27, também do capítulo 10 de João, Evangelho de João, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Exatamente. Toda ovelha, um animal, conhece a voz do seu pastor. Falando ovelha, as ovelhas animais, ou os cordeiros, ou as ovelhas, ou carneiros, ou ovelhas, né? Elas ouvem a voz do pastor. E o pastor vai caminhando, e pela voz ela conhece, e vai seguindo o caminho com o pastor até uma pastagem, arranjar um pasto verdejante para poder se alimentar do bom e do melhor. A mesma coisa entre nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Jesus é o bom pastor. Nada vai nos faltar. Pastagem nenhuma. Mas essa pastagem que eu estou falando aqui é a espiritual. É saber que existe um Deus Pai Todo-Poderoso no Alto do Céu que mandou Cristo Jesus para o resgate dos nossos pecados. A redenção. Todo o sangue dele derramado lá na cruz. 9. Pois vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 39. Isso aqui pode estar muito longe, para quem Deus o chamar. Deus o determinar, Deus escolher. É da vontade dele. Deus não vai escolher todo mundo não, irmãos. Ele ainda vai separar o trigo do joio, é a verdade. Como está escrito isso na palavra? Vai ter a separação do trigo e do joio. Então o que está escrito aqui em Atos 2, 39 é isso. É para quando o Senhor, nosso Deus, chamar aqueles que são chamados por Deus. Tem uma promessa de Deus, são os eleitos escolhidos por Deus. Tem, mas infelizmente ainda vai ser separado o trigo do joio. Aqui, outro versículo 10 na Bíblia. Também no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 26, versículo 18, que nos diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pronto, é Jesus Cristo falando aqui, não é? E essa palavra aqui, que está escrito de reatim, converteres, remissão é
é pagamento de uma dívida. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 28. Aqui é o pagamento da Bíblia. Essa remissão dos nossos pecados, eu vou ler em Mateus 26, capítulo 26, versículo 28, no livro de João, do Evangelho de João. 26. Perdão, não é no livro de João, não. É no livro de Mateus. Perdoe, irmãos, Mateus. Não tem esse capítulo na Bíblia. Em João. Mateus, capítulo 26, e o versículo 28. Que ele diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. Aqui. Está vendo aqui? É o versículo relacionado que eu li. O sangue que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Toda a nossa dívida foi paga na cruz, lá através do sangue de Cristo. Derramado todo naquela cruz do Calvário, o qual ele se fez maldito por nós, pelas nossas transgressões, nossas iniquidades, como está escrito lá em Isaías, capítulo 53 a 55, Isaías, vou ler aqui. Isaías, Cinquenta e cinco diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde das águas, e vós, os que tendes dinheiro, vinde comprai e comei, Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então é isso aqui. Nós fomos remidos pelo sangue de Deus. Não pagamos nada para obter o resgate da nossa alma. As nossas dívidas foram pagas através do Filho de Deus. Todo o sangue dele lá foi derramado em prol da remissão dos nossos pecados. O que nós fizemos de ruim e de mal. Jesus foi cravado lá na cruz. Sabemos disso, que Jesus foi cravado na cruz, lá na cruz, para o resgate dos nossos pecados e as nossas iniquidades, como está escrito em Isaías 53, 5, se eu não me engano. Que ele foi moído pelas nossas iniquidades e transgressões. Lá na cruz, essa palavra remissão, vem de pagamento de dívida. Toda a nossa dívida foi paga. Não há dinheiro no mundo que pagasse essa dívida. Só através da vida de Cristo Jesus, que ele veio nas duas divindades, na carnal e na espiritual. Por isso que nosso Pai Celestial mandou o seu Filho para isso. Já tinha uma incumbência, Cristo, de dar a sua vida em morte de cruz para o resgate dos nossos pecados. 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foram dito a elas: o mais velho será servo do mais moço. Romanos 9, capítulo 9, versículo 11 e 12. Aqui está falando de Jacó e Esaú. Não é? O mais velho era Esaú, mas Jacó estava sob Esaú. E quando nasceram juntos, já um ficou agarrado no calcanhar do outro, dentro do ventre da mãe. Olha aí, Deus já escolheu
tinha escolhido a Jacó, que era o mais novo, ao sair primeiro do ventre da mãe, não é? E seria escolhido por Deus e tinha uma promessa sobre Jacó diante de Deus. Lá na terra do Egito, quando teve aqueles 7 anos de seca e de fome, quando José, o filho de Jacó, foi até o Egito, não é? E lá foi consagrado ali. O sucessor de Faraó não. Foi escolhido como ali um rei praticamente lá, Faraó. Ele mandava em tudo. Após decifrar os sonhos do Faraó, que tinha 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas de milho mirrada e outras cheias. Mas Deus tinha um propósito na vida de José, escolhido por Deus, e desde o ventre da mãe dele. E um céu agarrado no calcanhar do outro. Por isso que está escrito aqui, no livro de Atos, no livro de Romanos, capítulo 9, e o versículo 12. Por isso, também, que José do Egito, filho de Jacó, quando Jacó estava nas suas últimas agonias de morte, suas últimas horas, chamou Manassés e Efraim, para dar a bênção a eles. E Jacó escolheu Efraim, o mais novo. José contendeu com o pai. Não é esse não, o primogênito é Manassés. Ele disse, eu sei o que estou fazendo. Do jeito que eu fui escolhido por Deus, através do teu tio Esaú, eu fui mais novo. Estou escolhendo o mais novo, que é Efraim. Mas teu filho Manassés também será uma grande nação, grande povo. E depois, Jacó disse a José, e José se calou. Amados irmãos e queridos ouvintes, sabemos que esse foi o trabalho de hoje. E vou deixar um versículo aqui para vocês olharem na Bíblia de vocês. Olhem aí, qualquer Bíblia evangélica. Se Jesus é igual ao Pai, como muitos dizem, se Jesus é igual ao Pai, porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28, lê assim na Bíblia. Porque ele disse, Jesus, palavra de Jesus, ele disse, o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Evangelho de João, 14, 28. Palavra de Jesus. E ele disse, isso está na Bíblia, olha aí nas Bíblias de vocês. Ou a Bíblia é mentirosa, ou Jesus é mentiroso. Palavras de Cristo. E ainda deixo um versículo para vocês, como sempre. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, com Deus maiúsculo. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O mediador de nós para chegar até o nosso Deus, hoje, é Jesus Cristo de Nazaré. Que nosso Deus nos abençoe. Amém.